Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios, mas eu gostaria de relembrá-los que essa aula também acontece de forma digital, ou seja, tá lá no app do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube, caso você queira rever o conteúdo que vai ser abordado durante a aula aqui no dia de hoje, tá certo? E por que o chat é importante, Vivi? Porque é a partir dele e com ele que você consegue se comunicar com a gente aqui na aula ao vivo. Ó, tem os QR Codes aí na sua tela para que você aponte a câmera do seu celular e vai te direcionar para baixar o aplicativo e lá você pode acessar a todas as aulas que a gente produz aqui diariamente. Quem faz o nosso chat hoje é a professora Adriana Maria, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, pessoal, estou aqui, tá? Aguardando vocês e vamos continuar, né? Vivenciando esse conhecimento de língua portuguesa juntos. Então, coloquem aqui, interajam, coloquem o nome da professora de vocês, da escola de vocês, perguntem, participem. Aguardo vocês aqui no chat, tá bom? Isso, aguardamos todos ansiosamente, ó, quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Amanda. Seja muito bem-vinda, Amanda. Vamos lá, né? Antes de começar o tema da nossa aula propriamente dito, eu quero que você separe o seu material, faça login no app, você já sabe como fazer isso, já apareceu o QR Code na sua tela, e conecte-se no chat. É muito importante fazer essa comunicação ao vivo aqui para entender como é que vocês estão absorvendo a aula e tirar dúvidas também, ou apontar algum comentário que vocês queiram fazer sobre o assunto ou sobre a vida de vocês, por que não, né? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje, ó, que é sobre o novo acordo ortográfico, né? As mudanças que aconteceram na nossa língua em decorrência dessa tentativa de unificar o máximo possível a língua portuguesa. Vocês sabiam que, a depender do país em que o idioma é utilizado, há umas divergências com relação ao uso, né? Contudo, esse acordo veio para trazer uma unificação, ou seja, o falante de português aqui do Brasil consiga ir para Angola e lá ele consiga ser bem compreendido por todo mundo, minha gente. Então, é essa tentativa que o acordo ortográfico tenta colocar em vigência, tá certo? Antes de a gente ver as mudanças produzidas pelo novo acordo ortográfico, vocês sabem quais são os países que falam português? Será que vocês saberiam chutar aí para mim? Sabe não? Além de Brasil e Portugal, que são os mais óbvios, né? A gente vai ver lá, tá certo? Então, quais são? 9 países são aqueles que falam a língua portuguesa como idioma oficial. Ó. A gente tem Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Portugal. Tirando o Brasil e Portugal, os outros países são países africanos, tá certo? Que também tiveram um processo de colonização semelhante ao do Brasil. Então, por isso, a língua portuguesa é também um dos principais idiomas desses países, certo? Vamos lá. A gente tem uma certa variação regional, né? De acordo com o uso da língua. Então, se eu digo assim, ó, oxe, tudo massa, vice. Isso aqui é uma expressão local. Quem é recifense consegue entender tudo que esse moço está querendo dizer. Lá em Portugal, como é que a gente diria a mesma coisa? Dizia assim, ora, tu estás bem? Então, eles usam a forma mais gramatical de utilizar as mesmas expressões que aqui a gente utiliza fazendo uso das gírias, das expressões locais. Cada um desses países possui particularidades, né? Coisas que diferenciam a língua. E tá tudo bem, né? Que são os usos locais. Então, cada grupo de falantes vai ter as expressões que são mais adequadas à sua utilização. Justamente pelo desenvolvimento cultural, pelas questões linguísticas locais, pela diferenciação que é dada pela oralidade, porque a gente tem palavras que vão mudando de som ao longo do tempo e por isso elas vão se modificando. Ou seja, cada território, cada grupo de pessoas vai passar pelo seu próprio processo de modificação da língua. E a língua se modifica também numa esfera maior, porque a língua está viva, minha gente, está pulsante. Sendo assim, ela absorve as mudanças que os falantes possam oferecer. Como tantos países falam português, minha gente, eu meio que já dei um spoiler aqui, né? Ó,
Portugal foi um dos países que mais colonizou outros países no período das grandes navegações, no século XV e XVI. Foram 53 países ao todo. Sendo assim, a língua acabou habitando esses lugares e recebendo influências das línguas nativas de cada região. Como vocês bem viram nas aulas de história, eu tenho certeza também, não só no nono ano, mas em outras séries, nos períodos das grandes navegações, os portugueses fizeram essa disseminação da língua portuguesa pela conquista do território, né? Eles saíram desbravando o mar e chegaram em outras terras. Quando chegaram, por não conseguir se comunicar na língua dos falantes nativos de cada país, Portugal acabou influenciando a língua local com a sua própria. Então, é muito por causa disso, desse vestígio deixado do período da colonização, que muitos países hoje falam também português. Por exemplo, e os usos da nossa língua que variam com relação a Portugal, né? Do Brasil para Portugal. Então, no Brasil, a gente diz legal. Como é que se diz legal lá em Portugal? Se diz fixe, minha gente. Olha só que diferente. A gente também tem o mouse no Brasil, né? Aquele ratinho que a ideia é importada lá dos Estados Unidos. A gente emprestou a palavra mouse e aqui a gente utiliza sem modificar. Lá em Portugal, eles não dizem mouse, eles dizem ratinho mesmo, ou seja, eles traduzem a palavra que veio do inglês. No Brasil, a gente tem a palavra garoto e em Portugal, a gente chama de gajo. Então, aqui, a gente tem 3 usos de palavras que têm o mesmo valor semântico, ou seja, significam a mesma coisa. Então, legal e fixe é a mesma coisa, mouse e ratinho a mesma coisa. Mas a gente tem usos da língua completamente diferentes, ou seja, da estrutura linguística. O novo acordo ortográfico foi realizado em 2009, com prazo de adaptação até 2012, e visava uniformizar e aproximar a gramática entre os 9 países que têm a língua portuguesa como língua oficial. A partir do momento em que eu torno a língua o mais próxima possível, eu facilito acordos comerciais, eu facilito acordos políticos, diplomacia, eu facilito o intercâmbio entre os falantes de uma mesma língua, eu facilito com que pessoas de outros países possam morar no meu país, por exemplo. Há muitos brasileiros morando em Portugal, por exemplo, e há muitos brasileiros também morando na África, da mesma forma que falantes nativos desses outros países poderiam facilmente vir morar no Brasil também. E com essa aproximação, até as questões políticas se tornam bastante facilitadas, tá certo? Mas por que uniformizar a língua é importante, Vivi? Olha, por tudo isso que eu estava dizendo, minha gente. Imagine que você, não só dos acordos políticos, dos acordos sociais, socioeconômicos, da possibilidade de fazer viagem, de fazer intercâmbio, de morar em outros países, mas também facilita o acesso à história, à cultura desses países. Imagine você pegar um texto de português arcaico, vamos lá do século XV, e ler nos dias de hoje. Haverá uma série de mudanças com relação à língua, né? Porque o uso da língua vai mudando. Então, para tornar isso cada vez menos frequente, ou seja, fazer com que um falante de português não tenha dificuldade em consumir uma literatura, a história, a cultura de outro país, o que é que se pensa? Vamos uniformizar a língua, porque aí um texto que foi escrito na Angola, em Guiné-Bissau, que foi escrito em Portugal, que foi escrito em outro país falante de português, não terá dificuldade em ser compreendido por um falante de português brasileiro, por exemplo. Então, eu consigo fazer com que a literatura ela se expanda, tá certo? E consiga alcançar muito mais gente do que, em tese, seria o objetivo, fazendo com que a língua ficasse muito mais difícil de ser compreendida por causa justamente desses usos particulares da gramática. Para que falantes de diferentes países, regiões geográficas e espaciais possam conseguir chegar a um valor semântico e gráfico semelhantes, a fim de facilitar a comunicação entre esses indivíduos, é tudo isso que eu estava explicando aqui para vocês.
E sobre as regras, minha gente, o que é que mudou de fato na grafia? Vamos ver, conhecer algumas regras, ó. Antes do acordo ortográfico, o nosso alfabeto não tinha as letras K, Y e Z. Então, elas foram adicionadas e aceitas também na língua portuguesa. Sendo assim, o alfabeto passa a ter as 26 letras, como nós bem conhecemos hoje. Ó, aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, U, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Por que essas 3 letras foram adicionadas à língua portuguesa? Porque agora a gente tem usos de palavras que eram consideradas estrangeirismos, mas que foram emprestadas e agora fazem parte do nosso uso diário. Por exemplo, darwinismo, download, software, playground e quilômetro. Então, são usos que a gente faz recorrente já no nosso dia a dia, né? Quem não fala download aqui todo dia, eu mesmo, antes de começar a aula, eu disse para vocês para irem à nossa lojinha fazer o download do nosso app. Então, como vocês percebem, antigamente essas palavras eram referencial em inglês. Contudo, hoje, elas já fazem parte do nosso dia a dia. Ó, as palavras oxítonas, que tem a sílaba tônica no final das palavras. Por exemplo, abacaxi. Paroxítona, sílaba tônica na penúltima sílaba da palavra. Exemplo, telefone. E proparoxítonas, sílaba tônica na penúltima sílaba da palavra, por exemplo, aqui relâmpago, ou seja, na antepenúltima. Por que a gente está revendo oxítona, paroxítona e proparoxítona? Porque essas regras são importantes para a gente entender as mudanças que aconteceram em outros casos específicos do uso do português. Então, é importante lembrar o que são sílabas tônicas. Sílabas tônicas são as sílabas mais fortes dentro da palavra. Ou seja, se a palavra telefone tem 4 sílabas, qual é a sílaba mais forte dessa palavra? É o fon, telefone. Então, ela é uma palavra paroxítona, cuja sílaba tônica é a anterior à última, tá certo? A gente viu os 3 casos, oxítona, quando é a última, paroxítona, quando é a penúltima, e proparoxítona, quando for a antepenúltima. Isso vocês lembram, né? Vamos lá, vamos continuar. Nas palavras paroxítonas, as mudanças que aconteceram. Foi abolido o acento agudo nos ditongos abertos oi e ei. Nas palavras oxítonas, esse ditongo continua acentuado. Então, quando eu tiver oi e ei, primeiro eu vou precisar perceber se a palavra é oxítona ou paroxítona, se a sílaba tônica é a última ou a penúltima. Nesse caso aqui, quando ela for a penúltima, o acento gráfico que existia vai deixar de existir. Então, a gente não acentua mais as palavras. Então, ó, ideia, europeia, jiboia, boia, joia, todas essas palavras possuíam acento, porque eram paroxítonas, e agora elas deixam de possuir, justamente por ter esse ditongo aí entre o oi aberto e o ei também, certo? Essa é uma das regras. Ó, já nas oxítonas, como eu falei para vocês, o acento ele continua, ele não desaparece. Então, a gente tem palavras como anéis, herói, fiéis, anzóis. Essas palavras permanecem acentuadas porque a sílaba tônica é a última. Vamos continuar. Nas palavras paroxítonas, ou seja, que a sílaba tônica é a penúltima, foi abolido o acento circunflexo nos ditongos O e E. Vamos lá. Antigamente tinha acento, né? Eu coloquei do lado esquerdo para vocês a versão anterior e como elas ficam nos dias de hoje. Então, vou, tinha acento circunflexo no primeiro O, não tem mais. Dem, enjoo, vem e lê. Então, todos esses acentos caíram, tá certo, gente? A gente não utiliza mais depois do acordo ortográfico. Nas palavras paroxítonas, foi abolido o acento agudo na vogal I e na vogal U, quando aparecem após ditongos. Vogal I e U sem acento. Então, vamos lá. A gente tem o U depois do ditongo, o AI e do EI. Então, esse U, ele não tem mais o acento gráfico, porque ele está posterior ao encontro vocálico, ou seja, a um ditongo. E nas palavras paroxítonas também. Atenção, as flexões dos verbos ter e vir, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, mantém o acento.
para diferenciar o singular do plural. Então, vamos lá. A gente tem o verbo ter e o verbo vir. Esses dois verbos, eles utilizam o acento gráfico para diferenciar quando é plural e quando é singular. Então, por exemplo, se eu digo assim, ele tem, não vai ter acento, tá certo? Mas se eu digo eles têm, eu preciso do acento gráfico, porque na segunda opção eu estou no plural, tá certo? Porque se a gente tirar o acento, vai ficar ele tem, e não há uma diferenciação com relação à quantidade de pessoas. Como a gente utiliza muitas vezes o verbo sem a marcação do pronome, né? Às vezes acontece de a gente suprimir o sujeito e deixar só o verbo, é preciso fazer essa marcação, porque senão a gente não conseguiria identificar a pessoa, nem se estaria no singular, nem no plural. Mesma coisa acontece com o outro verbo, ele vem, eles vêm. O acento está marcando aí a opção de plural. O trema, minha gente, vocês são um pouquinho novos aí para lembrarem do trema, mas ele fazia parte da nossa vida aqui. A gente utilizava uns 2 pontinhozinhos assim em cima do U, minha gente, em algumas palavras. O trema foi abolido de todas as palavras portuguesas e aportuguesadas. Apenas deverá ser utilizado em palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros, como Mülleriano, que vem de Miller, que é um nome alemão, né? Então, nas palavras de língua portuguesa, a gente deixa de utilizar trema e vai utilizar o trema apenas quando for uma palavra importada, ou seja, de uma outra língua, e nessa língua o trema foi importante, então a gente permanece com esse trema emprestado. Ó, nova escrita sem trema de algumas palavras que tem uso comum e que a gente não coloca mais trema. Frequente, 50, consequência, tranquilo e pinguim. Toda vez que tivesse som de win, qui, a gente utilizava trema e a gente não utiliza mais. Vocês estão pegando a fase fácil do português. Ninguém pode reclamar de que está mais difícil escrever, né, minha gente? Está ficando cada vez mais fácil, tá certo? Não se usa acento gráfico, agudo ou circunflexo em palavras paroxítonas para diferenciá-las de outras palavras delas homólogas, com a mesma grafia. Então, por exemplo, ó, eu tinha para, que é uma flexão do verbo parar, e a gente tem para, que é uma preposição. Antigamente existia o acento para diferenciar os dois, contudo agora não há mais acento. Então as duas versões são para sem acento. Outro exemplo disso é a palavra pelo. A gente tinha o pelo, que era a flexão do verbo pelar. A gente tinha o pelo, que é o substantivo masculino, o pelo. E a gente tem pelo, que é a contração de por mais ó. Tá certo? Fazendo uma palavra só. Então, todas essas formas de escrever pelo agora são sem acento gráfico. Então, elas ficam pelo normal, sem acento. As 3 formas de escrever, tá certo? A diferenciação vai ser dada pelo contexto em que as palavras são empregadas. A gente vai ver alguns exemplos, porque vocês podem estar pensando assim, vixe, Vivi, se as 3 formas agora são a mesma coisa, como é que eu vou fazer essa diferenciação? Essa diferenciação vai ser dada pelo contexto, tá certo? Lendo as frases, entendendo a intenção do falante, é que a gente vai saber como é que reconhecer que palavra é essa. Será que é o verbo? Será que é o substantivo? Será que é a junção da preposição com o ó? A gente vai ver esses usos agora, ó. Primeiro, para. Quando eu digo assim, para de me perturbar, a gente logo percebe que é o verbo parar, né, minha gente? Então, eu consigo logo associar. Opa, isso aqui não é uma preposição, isso aqui é um verbo. Na segunda frase, a gente tem aqui, ó, ele estuda para ser professor. Aqui eu já tenho uma finalidade, ou seja, eu consigo reconhecer que é uma preposição porque ela está fazendo esse papel de juntar palavras dentro da frase. Qual seria o verbo da minha segunda frase? Estudar. Ele estuda para ser professor. Então, estudar é o verbo, é a ação. O para é para indicar o que, né? Para o quê? A consequência, ou seja, a finalidade.
Então, a gente consegue reconhecer, já pelo uso aqui desses dois exemplos, a gente tem a mesma palavra, o para, mas não há mais uma diferenciação de acento gráfico, mas mesmo assim a gente consegue fazer a distinção entre os usos das duas palavras. Não é difícil, tá certo? Vamos continuar. Eu me pelo de medo de cobras. Aqui a gente tem o verbo pelar sendo conjugado, né? Eu me pelo de medo de aranhas, de lagartixa. Então, aqui a gente tem o verbo sendo conjugado, a gente tem a ação. Na segunda frase, no segundo exemplo, o pelo do gato está pela casa. A gente tem o substantivo pelo, substantivo masculino, que é uma coisa. Então, a gente também já consegue fazer essa distinção. Perceba que a palavra se escreve da mesma forma, são homólogas, mas a gente tem essa diferenciação no uso pelo contexto. No exemplo 3, a gente tem passeamos pelo bairro. Aqui a gente tem a preposição por, mais o artigo o. Perceba que também não há acento, então as palavras são escritas da mesma forma. Mas aqui não é verbo e aqui também não é substantivo. Então o que é que sobra para a gente? A preposição por com o o, tá certo? Então a gente consegue fazer essa distinção entre os usos simplesmente analisando o contexto. Os acentos diferenciais que foram mantidos, minha gente. Ó, a gente tem o verbo pôr. É muito importante pôr água nas plantas. E a gente tem a preposição por, que não é acentuada. Então, o projeto passou por muitos ajustes. Então, a gente consegue fazer essa diferenciação porque, no caso do verbo especificamente, manteve-se o acento circunflexo, enquanto que na preposição a gente não tem a necessidade de acentuar. Então, eu consigo fazer esse reconhecimento da classe gramatical. Aqui a palavra pertence. Lembra das classes gramaticais? A gente viu lá atrás, nas outras séries, tá certo? Aqui a gente está relembrando esse conhecimento para reconhecer em que outro momento a gente vai utilizar esse conhecimento. O verbo pôr, né? Para separar também o verbo pôr nos tempos verbais. Então, eu vou manter o acento no verbo pôr quando ele estiver no passado. Quando ele for usado no presente, eu não tenho acento ortográfico. Tá certo? Bora lá ver os exemplos, ó. Ontem ela pôde ir à escola. Olha, isso tá no passado. Então, quando tiver no passado, eu faço a marcação com o chapeuzinho. Hoje ela não pode ir à escola. Eu tô no presente. Então, nesse caso específico, o acento circunflexo, ele marca o tempo verbal. Ou seja, um tá no passado, outro está no presente. E isso ajuda muito a gente também na hora de reconhecer o uso dentro do texto, né? Quando a gente vai para o texto de fato. E a gente consegue ler dando a entonação correta, né? Porque há a diferença de eu dizer pôde para pode, tá certo? O som sai diferente das palavras também por causa do acento. O verbo ter, né? A gente já viu um prelúdio disso ali no comecinho da aula. A gente tem o verbo ter. O acento fará a diferença entre singular e plural, enquanto o por, a diferença se dá entre passado e presente. No verbo ter, a gente tem no mesmo tempo verbal a diferença sendo acentuada na questão de ser singular ou plural. Vamos lá para os exemplos? Ó, quando eu digo assim, ele tem que estudar, é uma pessoa só que tem que estudar, né? Então, é singular. Então, não tem acento gráfico. Na segunda opção, na segunda frase, eles têm que estudar. Então, eu tenho mais de uma pessoa, consequentemente, a gente tem o plural sendo estabelecido aí. Então, a gente mantém o acento. O verbo deter. O verbo deter é curioso porque ele vai manter os dois acentos, mas o uso sendo diferenciado. Bora ver. O verbo deter manterá os acentos gráficos para diferenciar o singular e o plural também, ele não abre mão de nenhum acento. Então, no singular, ele tem o acento agudo, ele detém o segredo, e no plural, ele mantém o acento circunflexo para marcar esse plural.
A gente também tem o verbo vir, minha gente, que vai ser marcado com acento no plural e não vai ser marcado com acento no singular, tá certo? Então, ela vem à escola de carro, ela, uma pessoa só, elas vêm à escola de carro, tá certo? Quando for plural. E agora é a vez de vocês, né, minha gente? A gente já fez toda essa explanação aqui dos acentos circunflexos. Bora ver se a gente consegue entender aqui qual seria a resposta para essas perguntas, ó. Em qual dessas frases nós precisamos marcar o acento ortográfico, o acento gráfico, ó? Ela tem olhos bonitos ou elas têm olhos bonitos? Isso é o verbo ter que a gente conversou aqui agora há pouco, né? Quando é que a gente marca o acento no verbo ter? É no plural ou é no singular? A gente repetiu que só isso aqui, né, minha gente? É no plural, né, minha gente? Ó, facinho para vocês entenderem como funcionam as regras gramaticais, tá certo? Eu vou dar um pulinho lá no chat para que a professora Adriana fale como é que foi aí essa conversa com vocês e se despeça também, porque a nossa aula está chegando ao fim. Aqui o chat foi tranquilo, eles estavam prestando atenção aqui na sua aula, professora Vivi, não interagiram, como sempre, né? Precisa interagir, pessoal do 9º ano. Mas nossa aula está terminando, um abração para vocês, até a próxima. Gente, foi um prazer conversar com vocês aqui hoje. A professora Camille está bem, tá certo? Ela teve outras demandas, mas em breve ela estará juntinha aqui com vocês para mais aulas maravilhosas, que eu sei que vocês sentem falta dela também, tá certo? Eu me despeço por aqui, foi uma alegria. A qualquer momento a gente se vê de novo. Um cheiro e até a próxima.